Olá, boa noite para você que acompanha a programação da Band Amazonas. Começa mais uma entrevista coletiva. Prazer, sou Flávia Moura, faço parte da equipe de jornalismo da Band Amazonas. E nessa edição, quem me acompanha aqui na bancada é Eduardo Galvão, que faz parte também da equipe de jornalismo da Band Amazonas, repórter, e também Arthur Coelho, que é chefe de redação da rádio Band News FM Difusora. Sejam todos muito bem-vindos. E o entrevistado de hoje é o secretário da CEMUSP, Paulo Farias, que é a secretaria responsável pela limpeza urbana. Secretário, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Muito obrigado, Flávia. Boa noite aos espectadores da Band Amazonas e pelo convite aqui, da Flávia, do Eduardo, do Arthur. É um prazer estarmos aqui e trocarmos ideias, impressões, perspectivas sobre os assuntos que envolvem a limpeza urbana da nossa cidade. Exatamente. Já aproveitando esse gancho, CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, o nome já bem diz, mas eu gostaria que o senhor explicasse quais são as responsabilidades que a CEMUSP atua. Bom, entre as atribuições institucionais dessa secretaria, estão aqueles aspectos de limpeza e manejo de resíduos públicos e domiciliares, ou seja, a coleta domiciliar, a coleta pública das vias e logradouros, também a manutenção de alguns aspectos da condição de vias e logradouros, principalmente corte de grama, poda de árvores. E temos também aos nossos cuidados 10 cemitérios municipais que são também geridos pela Secretaria. Agora a gente acompanha, principalmente agora nessa época de vazante, um cenário bem triste, um cenário que é difícil de ver, que é a situação da poluição dos nossos igarapés. Quanto isso custa para a Prefeitura, a limpeza dos igarapés? Entre limpeza, coleta, remoção na balsa, transferência para os caminhões e envio para o aterro e disposição, em torno de R$1 milhão por mês, quase isso, não chega bem, é o nosso custo, o nosso gasto com essa atividade que se chama lá na Secretaria limpeza de igarapés. E como você mencionou muito bem, essa época do ano ela toma contornos um pouco distintos. Não que a atividade mude, não que a quantidade de lixo mude. O que acontece é que com a cheia do Rio Negro e o represamento dos principais igarapés da cidade, como aquela bacia Mindu, São Raimundo e a outra bacia do 40 Educandos, com a cheia do Rio Negro, essas duas bacias são represadas e o lixo fica muito mais perceptível aos olhos da população. Não que a quantidade de lixo mude, porque ela é a mesma, continua sendo a mesma, não é? O que ocorre é que nós somos obrigados a fazer a coleta desse material num ambiente mais urbano, que há o represamento nas pontes. Nas outras épocas do ano, esse mesmo material é coletado por redes colocadas mais próximos da fossa. E aí não tão visível para a população. Agora, o que é engraçado é que as pessoas, elas costumam muito falar, já tomei banho no igarapé tal, eu tomei muito banho com a minha família no igarapé X, no igarapé Y. Esse cenário hoje está bem difícil de se fazer, no caso de tomar banho em igarapés, porque realmente a situação ela é bastante complicada. Mas eu gostaria que o senhor detalhasse, por exemplo, quais são os procedimentos da retirada do lixo, porque quais são os equipamentos que são utilizados, porque a população, acredito que ela precisa entender de uma forma geral, que é um trabalho muito complexo. Jogar lixo ali é um simples colocar a mão ali para fora do carro, ou então de casa, é muito simples. Mas o trabalho ele é muito complexo para que esse cenário mude, secretário? Nós temos, na nossa malha urbana, nós temos uma rede hidrográfica de pouco mais de 1.600 quilômetros de igarapés dentro da zona urbana. E isso, claro, representa tanto aqueles igarapés maiores que algumas vezes
partes do ano são até mesmo navegáveis, como ali no Educandos e São Raimundo, quanto também igarapés menores, às vezes igarapés bem pequenos, entre casas, às vezes até já ocupados, e que aí então a limpeza é manual, as pessoas têm que entrar em alguns lugares muito difíceis para coletar, mas enfim, nós temos 1.600 quilômetros de igarapés urbanos para cuidar. Muitos, na maior parte dos casos, já ocupados por casas e outros tipos de estabelecimentos. Secretário, desculpa, sobre os igarapés, as pessoas continuam jogando, as autoridades dizem que é a falta de consciência, e o que o órgão pode fazer, o que a prefeitura pode fazer para conscientizar? Quais são os trabalhos realizados nesse sentido? E está fazendo efeito? Nós temos uma equipe de pessoas que trabalham diariamente nessa atividade, tanto sobre aspectos técnicos quanto aspectos lúdicos. O Grupo Garis da Alegria é um grupo que até já ganhou vida própria, ele já é maior que a Secretaria, faz um trabalho muito bom. E pelos nossos registros, no ano de 2018, que já está concluído, as equipes de orientação da Secretaria fizeram pouco mais de 105 mil atendimentos interpessoais. Isso não é mídia eletrônica, isso não é publicação, isso são contatos interpessoais. 105 mil pessoas é mais ou menos 5% de toda a população de Manaus. Isso é um trabalho gigantesco, contactar 5% da população de uma cidade em um ano, levando essas mensagens que você, Eduardo, menciona. Agora, eu tenho tido conversas muito interessantes com o secretário de Comunicação para que a gente possa trabalhar melhor, entender melhor essas questões de levar informação e gerar atitude das pessoas. Há uma diferença aí, né? Eu, assim, a título de exemplo, não é? Eu tenho certeza que 100% dos motoristas brasileiros sabem que não se deve atender o celular enquanto estiver dirigindo. Eu tenho certeza que 100% dos motoristas sabem que não se deve beber e dirigir. Eu tenho certeza que 100% dos brasileiros sabem que não se deve matar outra pessoa, e nós tivemos mais de 60 mil homicídios no ano passado. Então, nós fizemos um levantamento no centro de Manaus, 100% dos entrevistados responderam que era errado jogar lixo no chão. Ou seja, a informação já chegou nas pessoas. Então, o problema seria cultural na sua avaliação? É como nós conseguimos agora, e aí é uma questão de comunicação, vocês do mundo da comunicação devem saber isso melhor do que eu, é como nós vamos transformar essa informação em atitude. Pessoas costumam ter atitudes em torno de determinadas informações. Pessoas, por exemplo, se mobilizam em torno de uma marca, de um produto, em torno de um ídolo, em torno de um time. Existem mecanismos de comunicação para fazer isso. Nós, na limpeza pública, eu tenho que admitir, nós não conseguimos, numa extensão desejada, transformar as nossas informações em atitudes, não é? É um dilema de comunicação. Talvez sejamos chatos, talvez sejamos sem graça, não sei. Secretário, é uma questão a ser trabalhada. Hein? E uma outra competência da Secretaria Municipal de Limpeza Pública é a questão de limpeza nos cemitérios, né? A gente tem informações de que alguns cemitérios de Manaus já estão superlotados. Há alguma intenção de instalar algum outro tipo de serviço em cemitérios, a criação de um outro cemitério, ou mesmo algum serviço de, digamos, até mesmo crematórios na capital? Esse é um tema bastante complexo e que vai merecer muito em breve uma reflexão da sociedade. Hoje, a taxa de sepultamento nos cemitérios municipais é de
R$ 16,00 para adultos e R$ 8,00 para crianças. Custa para o serviço público mais de R$ 16,00 para cobrar R$ 16,00. Só em formulário, servidor, energia elétrica, você gasta hoje mais de R$ 16,00 para cobrar R$ 16,00. Ou seja, afora esse valor muito baixo, aproximadamente 30% dos sepultamentos de Manaus são do serviço social e sequer os R$ 16,00 recolhem. Então, o que nós temos? Nós temos um serviço altamente subsidiado. Eu diria que totalmente subsidiado. E um serviço de custo bastante elevado em termos de manutenção, energia elétrica, água, segurança e tudo mais. A Secretaria procura, dentro da sua dotação orçamentária, fazer o melhor atendimento possível, não é? Nessa estrutura orçamentária existente. Mas é claro que agora mesmo, nesse momento, vamos ter que incorrer em novos gastos. Vocês sabem, o país passa por uma crise muito séria de segurança pública. E os ambientes de cemitérios, eles não estão fora desse contexto. Os mesmos assaltos que acontecem nas ruas acontecem nos cemitérios. Os mesmos bandidos que frequentam as ruas frequentam os cemitérios. Isso obrigou a que a Secretaria providenciasse a licitação de vigilância armada para os cemitérios. O processo já foi autorizado pelo prefeito, já está em andamento, para que passemos a contratar vigilância armada. A pé, no caso do São João Batista, e motorizada em motocicletas, no caso do Aparecida, porque é uma área muito grande. Agora, isso incorre num custo ainda maior para esses estabelecimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que está chegando o momento em que a sociedade manauara terá, sim, que discutir essas questões com mais objetividade. Não é possível esperar-se um serviço de qualidade a custo zero diante dessas situações. Até porque se sabe que o gasto que está sendo feito na construção de mausoléus e sepulturas, ele é muito grande para justificar... Desculpa, o senhor sugere aumentar a taxa? Essa taxa de 8, essa taxa os cemitérios precisarão introduzir a taxa de manutenção. Isso é inviável não pensarmos nisso. Seria em média quanto, mais ou menos? Olha, o custo, nós estamos falando aqui somente em custo operacional, sem o custo imobiliário, porque nós consideramos que o imóvel já é da prefeitura, gira hoje em torno de R$ 110 por sepultura ano. Esse é o custo, que cá entre nós é muito menor do que o custo hoje de telefonia, por exemplo, de energia elétrica, e é um serviço, com certeza, para que ele seja devidamente prestado, ele tem que ter as suas dotações necessárias, mínimas. E sobre a superlotação, secretário, a prefeitura tem algum terreno, alguma coisa assim já em mente? Agora eu vou pedir só para que o senhor responda essa pergunta depois do intervalo. A gente volta dentro de instantes. Entrevista coletiva de volta, e o nosso entrevistado é o secretário da CEMUSP, que é responsável pela limpeza urbana, o Paulo Farias.
Secretário, agora há pouco, antes do intervalo, Arthur fez um questionamento. Por gentileza, Arthur. A gente falava sobre as questões dos cemitérios de Manaus e eu questionei sobre a superlotação. A prefeitura, ela tem olhado por essa questão da superlotação? Tem algum terreno ou tem alguma outra alternativa em relação a isso? Esse é um assunto que recorrente. A verdade é que nós precisamos olhar algumas questões aí. Primeiro, existe uma lei municipal emanada da Câmara de Vereadores de 2008 que estabelece uma série de regras para os cemitérios. Entre elas, uma que diz o seguinte: a responsabilidade do município pelo sepultamento de um corpo é de 4 anos. Quer dizer, não há essa questão da eternidade. Não é? O município não é responsável pela manutenção eterna de sepulturas e mausoléus. Então, são 4 anos. Passado esse período, o que diz a lei? Os restos mortais serão removidos para ossuário identificado. Os ossuários estão prontos para entrar em operação. O que é um ossuário identificado? É um ossuário onde se pode recuperar os restos mortais. Aí nós temos 2 modalidades que já estão construídas e prontas. Uma é o ossuário coletivo, que é um ambiente fechado, onde cada corpo, cada resto mortal é colocado em uma bolsa identificada, é um material próprio para essa atividade, e colocado em prateleiras identificadas. Então, com isso, se pode rastrear a localização dos restos. Não é? E a outra, esse ossuário, ele é oferecido pela prefeitura a custo zero. Não é? Mas que em breve poderá sofrer algum tipo de taxa? Não, esse não. Tá. Caso a família não queira fazer uso do ossuário coletivo, nós construímos ossuários individuais que esses sim serão cobrados pelo uso. Não é? Então, são pequenas gavetas onde cabem os restos de uma pessoa. Não é? E afora isso, há, então, um mercado de cemitérios privados, onde as famílias podem, em desejando ter algo somente seu, fazer uso disso. Não é? Afora isso, nós estamos já com um certame na rua para permissões privadas de novos estabelecimentos, entre eles o crematório. Né? Essa coisa do ossuário, eu sei que é um tema que às vezes é um pouco de tabu. Né? Eu só queria lembrar uma coisa: agora que está numa época em que muitos brasileiros vão a Portugal, não é? As pessoas costumam ir a Évora e pagarem 13 euros para conhecer o ossuário de Évora, né? A Capela dos Ossos, que é um patrimônio da humanidade. Em Roma, os ossuários, se paga 25 euros para visitar as catacumbas, que são ossuários. Enfim, eu acho que nós temos que desmistificar um pouco essa questão do ossuário, não é? Como modo de disposição e guarda de restos mortais, que é uma questão culturalmente, tradicionalmente muito antiga e muito simples. Né? A verdade é que não há mais como o município bancar áreas como aquela do Aparecida, que é uma área caríssima, ou aquela do São João Batista, ali no Boulevard, para expansão indefinida desse tipo de sepultamento horizontal. Secretário, sobre a coleta agendada, o cidadão manda mensagem para o órgão. Como é que funciona? Explica melhor. São 2 caminhões especiais. E esses caminhões são suficientes para toda a cidade? Até aqui tem sido. Não é? A questão da coleta agendada, ela nasceu de uma, digamos assim, necessidade de resposta a um problema sério, que era a presença de móveis e eletrodomésticos nos igarapés. Eu queria contar uma rápida história aqui.
todo mundo lembra há 8, 10 anos, quando o governo federal fez a desoneração da chamada linha branca, refrigeradores, freezer, máquinas de lavar, fogões. Na época se falava, né, da ascensão econômica das classes C e D, quando todo mundo podia então comprar. O governo federal festejou muito o início do isso. Não, tem 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Esse programa. Havia, inclusive, a substituição por eficiência energética. Enfim, aquilo foi muito comemorado no Brasil entre 8 e 10 anos. Bom, o que está acontecendo agora é que aqueles aparelhos estão chegando no final da sua vida útil. É mais ou menos o tempo que dura uma máquina de lavar, um freezer. Bom, o que acontece? Lá atrás não foi feita nenhuma previsão de recolhimento desses objetos. Então, hoje, o Brasil vive uma verdadeira epidemia de descarte de refrigeradores, freezers e máquinas de lavar no ambiente. E por algum motivo, não é difícil de explicar, aqui na nossa região há uma predileção por jogar isso no igarapé. Não há muita lógica nisso, mas enfim, há uma predileção por isso. E estava havendo uma presença muito grande desses materiais que são de difícil retirada do igarapé e muito caros. Então, o prefeito Arthur determinou que se tomasse alguma providência com relação a isso e fizemos esse programa de coleta agendada de grandes objetos. No início, com um objetivo de meio ambiente e limpeza urbana, hoje, apurados os primeiros resultados de 41 dias de teste, eu não tenho mais dúvida nenhuma, esse programa tem um grande significado de saúde pública também. Vocês não imaginam a quantidade de bagulhos que as pessoas têm guardado nos domicílios. E para onde esses bagulhos vão, secretário? E esse material, só complementando, nos pátios das casas, nos edículos, fundos, onde seja, estão lá acumulando baratas, ratos, mosquitos e não servindo para absolutamente nada, não é? Então, hoje, esse programa está revestido de um caráter, inclusive, de saúde pública. Esse material é recolhido, agendado, recolhido. No caminho para o aterro, o caminhão passa no galpão dos catadores e o material é ofertado a eles. Aquilo que eles entendem que tem uso potencial, ou por reforma, ou valor de qualquer forma, ou alguma coisa, eles ficam. O que não serve é levado para o aterro, não é? Desde que não seja material perigoso, porque isso nós não podemos recolher. E agora a Secretaria de Trabalho e Emprego, o secretário Marcos Pessoa, já ofertou um treinamento para os catadores, onde eles vão aprender a recuperar estofados, sofás, poltronas, cadeiras. É um trabalho muito interessante. Inclusive, quem vai ministrar o curso é uma pessoa ali da Zona Leste que já faz isso profissionalmente. Então, isso vai agregar renda para os catadores e vai recuperar uma parte maior desses materiais. E estamos esperando uma ação objetiva da Indústria Nacional de Fabricantes da linha branca, em termos de treinar e equipar os catadores para melhor aproveitamento desses materiais. Tem um outro detalhe que é uma expectativa nossa. Como o programa é novo e não havia nada semelhante até aqui, as pessoas guardaram por muito tempo esses objetos nos pátios. Então, eles estão muitas vezes muito deteriorados. A nossa expectativa é que, com o estabelecimento do programa e o conhecimento, as pessoas descartem esses materiais mais rapidamente e, portanto, em melhores condições de reuso e recuperação. Mas, secretário, na prática, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma geladeira, está em desuso na minha casa, tiro foto, mando via WhatsApp para a CEMUSP, né, para o programa. Isso. Agendo. A gente pede fotografia do objeto, endereço, nome do contato, o telefone já tem ali,
e, se possível, de preferência, um mapa com o localizador do imóvel para que seja mais rápido o atendimento, né? Aí, a partir dali, a equipe organiza os pedidos por áreas da cidade para que o caminhão não fique andando muitas para cada atendimento e retorna para o munícipe propondo uma data. Se for de comum acordo, então essa data é fixada. Então, no caso, quem faz o atendimento é uma pessoa mesmo, né? Não é robô, não é sistema, não é automatizado. Não. Ainda estamos na etapa humana, ainda bem. Secretário, sobre o aterro sanitário de Manaus, que fica na AN10, é isso, né? Há alguns anos o Ministério Público Estadual moveu uma ação civil pública destacando essa questão da quantidade de lixo que estava, se eu não me engano, além da capacidade e de algumas irregularidades. Nesse ano houve o julgamento, né? Juridicamente o aterro sanitário está ok, mas teve algumas adequações orientadas por parte da Justiça, né? Está sendo trabalhado isso? Como é que está? Sim, sem dúvida. O aterro é um caso interessante de negação da sociedade para os seus resíduos. Eu costumo dizer, assim, a tom de brincadeira, que o aterro é a geni. Todo mundo joga pedra, mas todo mundo faz uso do aterro, não é? E, é claro, a sociedade nega que gera resíduos. E nada melhor do que negar a existência do aterro. A verdade é que o aterro de Manaus, por mais que se fale dele, jamais deixou de atender essa cidade. Existem vários serviços públicos que eventualmente falham, ou por greve, ou por blackout, ou por falta, ou por... O aterro jamais falhou com essa cidade. Ele tem problemas? Tinha problemas, foram trabalhados. Passamos a enfrentar uma série de ações judiciais que é preciso que se diga, são importantes, mas às vezes elas impedem, inclusive, a implementação de certas situações concretas, práticas, porque ficam aguardando a decisão judicial. Tivemos uma decisão agora em fevereiro que, veja bem, 64 dias após essa decisão judicial, nós pudemos ligar o primeiro gerador elétrico a gás do aterro aqui. Eu podia ter ligado isso em 2011. Então, enquanto certas coisas, certas premissas não se resolvem, você fica impedido de tomar certas decisões e soluções a campo. Quer dizer, 64 dias após a decisão judicial, o primeiro gerador elétrico já estava operando, gerando energia elétrica com gás do aterro. Agora vamos ampliar a capacidade de geração. Segunda-feira eu estive com uma equipe de engenheiros aqui trabalhando uma possibilidade, uma tecnologia bem real, de evaporarmos o chorume com o calor excedente da geração elétrica. Ou seja, você pega o gás, gera energia elétrica e o calor radiante da geração elétrica você usa para evaporar o chorume. É uma tecnologia muito elegante, muito interessante e que só foi possível desenvolver agora a partir da solução desses entraves, não é? Caso contrário, a gente passa a vida inteira às voltas com situações indefinidas. Eu até gosto de salientar, eu estive em 2012 na sede central da Google, uma das empresas com maior valor de mercado na face da Terra. Do outro lado da rua, onde fica a sede central da Google, era o antigo lixão de Mountain View, que foi muito pior do que o nosso aqui, jamais pensou em ser. Na década de 70, ele era dentro d'água na Baía de São Francisco. Hoje é um parque, é uma marina, é um anfiteatro, capta um gás e um campo de golfe. A Google, quando recebe o visitante, um dos lugares que eles fazem questão de levar as pessoas é nesse antigo lixão, que hoje é um parque, capta gás, gera energia elétrica. Então, nós temos que superar, assim, o nosso aterro um dia foi um lixão? Foi. Agora temos que superar essa situação. Tecnicamente não é mais, já está superado. Vamos avançar e vamos ter orgulho do que fizemos nesse período. Porque essa é a questão.
Você vai na empresa, numa das empresas de maior valor de mercado do mundo, eles lhe pegam, lhe levam ali na frente e dizem, olha, aqui era o nosso lixão, olha o que fizemos. A gente tinha um lixão também que era muito menos problemático que o deles, e a gente não reconhece o que já foi feito lá como positivo. A gente fica eternamente nessa coisa assim, essa perspectiva de higiene nós temos que superar em relação ao aterro de Manaus, porque ele definitivamente jamais deixou essa cidade na mão e ele é uma instalação que tem um padrão muito bom para modelos brasileiros. Secretário Paulo Farias, muito obrigada pela sua participação aqui na entrevista coletiva. Obrigada, Eduardo Galvão, que faz parte da equipe de jornalismo da Band Amazonas. Obrigada também, Arthur Coelho, chefe de redação da rádio Band News. Muito obrigada. E a entrevista coletiva fica por aqui e tem mais na próxima edição, claro, com outros convidados. Para você, uma ótima noite.